Preste atenção que eu quero falar com você agora a respeito de um erro grave que muitos fiéis cometem, que é tocar no ostensório no momento da adoração. Isso não pode ser feito. Eu vou te explicar e você vai entender o porquê. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like e o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Nós precisamos ensinar nossos irmãos. Muitos irmãos nossos pecam por falta de conhecimento e nós precisamos ser esta ponte que leva o conhecimento até os nossos irmãos. Mas a respeito do ostensório, o que é o ostensório? É aquela cruz grande, dourada, que fica exposta à hóstia magna, aquela hóstia para a adoração. E aí o que acontece? No translado, no passeio do Santíssimo, às vezes até induzido pelo próprio sacerdote, que tem também a sua parcela de culpa, que aproxima demais, às vezes, o ostensório do fiel. E aí o fiel olhando para um lado, olha para o outro, não sabe o que faz, as pessoas estão observando, às vezes ele acaba até tocando no ostensório sem saber o que é que está acontecendo. Mas, como eu disse, nesse momento nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque existe um momento para cada coisa. Por exemplo, no momento da comunhão na Santa Missa, se você optar, você pode até receber Jesus nas suas mãos, desde que você faça da forma correta, apesar de essa não ser a melhor forma de você comungar. A melhor forma de você receber a Eucaristia é sempre ajoelhado na boca. Se você não pode se ajoelhar, receba Jesus na boca, mesmo que seja em pé. E aí, último caso, fazendo o trono com todo respeito, receba a Eucaristia na mão, com a outra mão você pega, coloca na boca, verifica a palma da mão se não ficaram micropartículas, que também são Jesus. No momento da comunhão, na Santa Missa, esse é um tipo de momento. No outro momento é o momento de adoração. E a adoração necessariamente implica esse distanciamento. Só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. O Senhor é o Altíssimo. A ti toda a honra, toda a glória. Exige esse distanciamento. Isso é adoração, é se prostrar, é se humilhar, é se reconhecer. Reconhecer a infinidade de Deus, a característica de Deus Santíssimo, e eu, miserável pecador, eu sou nada. Não estou jamais no mesmo nível de Deus, muito pelo contrário, sou infinitamente abaixo. Então exige esse distanciamento, é um momento diferente. Para você entender, até mesmo o sacerdote, pelas mãos do qual vem o Senhor Jesus na Santa Missa, Jesus chega até nós pelas mãos do sacerdote. Tomai, comei, tomai, bebei. Ele é este novo útero da Virgem Maria que nos traz o Senhor Jesus. Olha a grandiosidade, o poder dado por Cristo ao sacerdote. Isso na Santa Missa. Mas até mesmo o sacerdote, no momento da adoração, que, como eu disse, repito, é um momento diferente, até mesmo ele não toca em Jesus. Ele coloca aquela capa que se chama véu umeral e com as mãos envolvidas na capa, aí ele segura o ostensório. Então, repito, a adoração é um momento diferente. Você não pode e não precisa. Você não pode e não precisa tocar em Jesus para ter esta união com ele, para receber as graças do céu. E aqui eu chamo a sua atenção para um erro também de interpretação que muitas pessoas têm em relação àquela passagem da cura da mulher que sofria com o fluxo de sangue, da hemorroíça, que está lá em Marcos capítulo 5. Eu vou ler um trecho com você. Você pode e deve ler na sua casa. Marcos capítulo 5, dos versículos 25 a 34. Leia aí na sua casa para você entender esta passagem da cura da mulher hemorroíça. Eu vou ler um trecho com você, diz assim: Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante
se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. E aí Jesus pergunta, não é, quem é que me tocou? Eles indagam ali uns com os outros, os discípulos replicam, e aí a mulher assume, fui eu. Eu te toquei, Senhor. E aí no versículo 34 ele diz, Jesus disse-lhe, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Mas Jesus lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do seu mal. Então, não é o fato de tocar em Jesus que trouxe a cura para aquela mulher, mas a sua fé. A fé da mulher, assim como a minha e a sua fé, que trazem, que alcançam essa graça de Deus para cada um de nós. Então, nós temos que ter cuidado, apesar de nós humanos sermos seres sensoriais, que gostamos, não é, de ver, de falar, de tocar. Nesse momento da adoração, não faça isso. Mesmo que o sacerdote induza. Porque, como eu disse, muitas das vezes, o culpado é o próprio sacerdote. Talvez ali, né, por não pensar direito, enfim, pelo calor do momento, ou por falta de conhecimento, não vou entrar no mérito aqui do sacerdote, estou falando para você, meu irmão fiel leigo. Mesmo que ele aproxime de você, mesmo que ele te induza, não toque. E isso vale tanto para o momento que ele está no ostensório, naquela cruz dourada, exposto, e a mesma coisa vale para quando ele está no sacrário. O que é o sacrário? É aquela caixa, geralmente de metal, pode ser de madeira também, que fica lá onde as espécies eucarísticas ficam reservadas, ficam guardadas numa capela à parte, a capela do Santíssimo. Em algumas igrejas, ele ainda fica no altar principal, mas é mais comum ficar numa capela à parte. O sacrário está lá, o sacrário está fechado, e eu também percebo muitas pessoas que chegam, eu vou fazer a minha adoração ao Santíssimo, eu percebo, e aí a pessoa se aproxima, e toca no sacrário, e encosta o rosto, e beija o sacrário, etc, etc. Isso também não deve ser feito. Isso não pode ser feito. Tanto no ostensório, a cruz dourada, quanto no sacrário. Não tem nada que tocar. É adoração. E repito, adoração exige o distanciamento, o reconhecimento da dignidade infinita de Deus e ao mesmo tempo da minha indignidade. Eu sou nada, só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Existe um momento para cada coisa. E aí então, para nós encerrarmos aqui a nossa catequese, no momento da adoração ao Santíssimo, no momento do passeio do Santíssimo, o que é que eu faço? Quando ele passar próximo de mim, se você puder, se ajoelhe. Se ajoelhe. Essa é a postura por excelência do adorador. Eu me submeto, eu me rebaixo, eu me diminuo. Se ajoelhe. Se você não pode se ajoelhar, talvez pelo excesso de pessoas, talvez por uma condição física sua, faça uma vênia profunda, uma inclinação de cabeça e tronco. Se incline diante do Senhor. Não toque, mas mostre esta reverência, mostre esta adoração. E a outra questão também que eu sempre recebo aqui, perguntas desse tipo, é o que rezar diante de Jesus lá no sacrário. Acabei de dizer aqui da adoração, do translado, que muito provavelmente tem alguém conduzindo este momento, não é? Um coral cantando, o próprio padre ministrando, ou alguém ali do grupo de oração, da igreja conduzindo a oração. Mas naquele momento que você vai lá na capela do Santíssimo, durante o dia, não é? Sozinho, Jesus está no sacrário. Eu sempre recebo muitas perguntas a esse respeito. Flávio, o que é que eu rezo? Flávio, o que é que eu faço? Posso rezar o terço? Posso rezar uma ladainha? Posso meditar a palavra de Deus? Posso cantar um canto? Fique à vontade, meu irmão. Fique à vontade, minha irmã. Adorar Jesus é dar amor, receber amor. Não existe uma regra específica. Faça isso, faça aquilo. Você está ali para prestar a sua adoração, o seu reconhecimento a Jesus vivo e ressuscitado que está diante de você. Então, eu, Flávio, particularmente, quando vou fazer a minha adoração ao Santíssimo, eu gosto de intercalar os momentos. Primeiro, sempre eu começo rezando o terço, porque a Virgem Maria é a adoradora perfeita. Ela é a perfeita adoradora de Deus. Então, a primeira coisa que eu faço
é clamar a Virgem Maria, pedir o auxílio da Virgem Maria, para que ela transforme a minha oração em adoração a Deus. Eu rezo o terço na companhia da Virgem Maria, o terço que é cristocêntrico, o centro do Santo Terço é Jesus, e por meio da Virgem Maria eu presto esta adoração perfeita a Deus por meio dela. Depois eu canto um cântico, depois eu rezo a ladainha de São José, depois eu rezo uma ladainha ao Sagrado Coração de Jesus, depois eu faço momentos de silêncio. É muito importante também neste diálogo você ter um tempo para ouvir Jesus. Então vai intercalando com bastante naturalidade. Jesus é aquele que nos ama de forma perfeita. Então você não precisa ter qualquer tipo de receio, de medo diante de Jesus. Esteja ali, abra o seu coração, derrame o seu coração com todo respeito, com toda adoração, com todo distanciamento. Eu tenho certeza absoluta que Deus virá te visitar. E lembre-se sempre, não é o fato de tocar que nos cura, que alcança a graça. Como Jesus disse, a mulher hemorroísta. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, não o fato de tocar. Beleza? E agora me diga aqui, por favor, como é que acontece aí na sua paróquia. Eu vejo tanto isso por aí. Na sua paróquia as pessoas têm este costume, né, este erro de tocar no ostensório, de tocar no sacrário. Como que é na sua paróquia? Conta para mim aqui nos comentários, por favor, para eu saber se é só aqui que acontece isso ou se acontece aí na sua paróquia também. Conta para mim aqui nos comentários, por favor. E mais uma vez eu te peço, deixa o seu like, o seu joinha e compartilha este vídeo. Quantos irmãos nossos não sabem disso que eu acabei de explicar aqui e fazem na ignorância, na inocência. Como eu disse, às vezes até induzidos pelo próprio sacerdote. Então, por favor, compartilhe este vídeo, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, no Instagram, compartilhe este vídeo para que essa informação valiosa chegue até os nossos irmãos. Conto com você, muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.